pensar no conhecimento nessa perspectiva choca um pouco quando a gente pensa em termos de educação. A sabedoria, a ideia de sabedoria vai de encontro a isso, né? A sabedoria como algo mais perene, mais permanente, que se atualiza em diferentes épocas, em diferentes culturas, em diferentes contextos, mas há uma tradução de valores que seriam universais, né? Valores perenes. Então, isso aí é um referencial que está nesse livro, repito, que está circulando, do Max Boisot. É um livro de 98, né? Mas é sistemática a apresentação em livros de economia, né? Desse paralelepípedo do valor. E toda a estratégia de lançamento de produto como a escolha de uma trajetória no interior desse paralelepípedo, né? Bom, há outras perspectivas, até anteriores à do Boisot, mas que não tiveram durante algum tempo, mas não tem hoje uma repercussão tão grande quanto o paralelepípedo, né? O Boodin, Kenneth Boodin, em 1973, ele é um cara que ganhou o Nobel de Economia e tem uma fundação nos Estados Unidos, Fundação Kenneth Boodin, né? Então é uma pessoa importante, mas ele escreveu um livro que chama A Economia, o título do livro é A Economia do Amor e do Temor. Eu trouxe aqui, mas eu não consegui localizar, nem em casa e nem aí. Pode ter ficado no Xerox, mas é um pequeno livro que já circulou aqui. Nesse livro, a perspectiva que ele utiliza de análise teórica é de um triângulo, né? Ele diz, ó, o movimento econômico e tudo se dá, é um ponto no interior de um triângulo. O triângulo, quais são os três vértices? O mercado, um vértice, né? O Estado, o temor é o Estado, os impostos, o que é imposto, né? Na metáfora dele é o temor. E a dádiva. A dádiva quer dizer as ONGs, né? As instituições assim, que dão bolsa sem finalidade lucrativa, tá certo? Então ele diz, o jogo se realiza aqui, no interior, né? E em cada país você tem uma situação aqui no interior desse triângulo. Um país extremamente capitalista e tudo está aqui. Tem o imposto e tem a circulação dadivosa, mas o peso forte está no mercado, né? E há países mais para lá, países mais para cá, e você situa no interior disso daí, né? Cada ponto aqui é uma soma de 3 porcentagens. Por exemplo, aqui, bem no meio, é 50% temor, 50% amor, 0% de mercado, né? Aqui é o Estado mandando em tudo, aqui é o viva o amor, né? Aqui é o mercado mandando em tudo. Então, cada país ele analisa, o livro é antigo, é da década de 70, então os dados são antigos, mas ele pega os países e vendo assim, ó, 70% do PIB é mercado, né? Tantos por cento corresponde à receita que vem desse outro lugar e das instituições sem fim lucrativo, né? E vai vendo, analisando os países nessa perspectiva. É outra maneira de analisar. O pequeno livro deles, né, que qualquer hora vai aparecer aqui, está circulando com alguém, é A Economia do Amor e do Temor. Tem edição em espanhol, em português nunca saiu, né? E tem em inglês. Eu tenho a edição em espanhol que está circulando por aí. É um livrinho que é muito interessante. E ele era um desses economistas de bom coração, caráter, tanto que criaram a Fundação Kenneth Boodin, né? E o livro é muito agradável de se ler. Mas, repito, isso é menos presente ou menos utilizada. Eu acho bonita essa perspectiva do Boodin, né? De análise. Bom, mas independentemente de a gente se fixar em um modelo ou em outro, pensando de uma maneira geral, por que o tratamento do conhecimento como mercadoria leva a paradoxos, né? Leva a situações contraditórias? A questão
A gente pode traduzir numa afirmação, quer dizer, conhecimento é um bem que eu dou, vendo, troco e não fico sem. Isso destroça a contabilidade ordinária, porque uma coisa que eu vendo, como que eu vendo e continuo com ela? Uma mercadoria em sentido estrito, alguém está roubando alguém aí. Não é? No caso do conhecimento, não. Não é? Mas, no fundo, há esses 3 focos de paradoxos. O primeiro é a fungibilidade, a questão da obsolescência. Né? Veja que um conhecimento é um bem que, vamos dizer assim, quanto mais eu uso, mais novo fica. Não é? O poeta José Paulo Paes, que escrevia livros maravilhosos para crianças, não é? Ele tem um livro de poesia para crianças chamado Brincar com as Palavras, não é? Vamos brincar com as palavras, ou Brincadeira com as Palavras, um livro assim do José Paulo Paes, um belo livro para criança, né? E ele começa o livro dizendo assim, olha, vem, vamos brincar, só que eu vou ensinar você a brincar com um brinquedinho que nunca fica velho, não é que nem a bola, o peão, que fica velho e quebra, né? Eu vou ensinar você a brincar com as palavras, e esse é um brinquedo que quanto mais você brincar, mais novo ele fica. Não é? De um modo geral, essa é a ideia do conhecimento. A obsolescência vem do não uso, mas parece que quanto mais usa, mais se atualiza, né? Mais novo fica. E isso cria problemas com relação à contabilidade, né? Econômica, porque fica se criando o modelo mais novo que, para poder se fixar, tem que matar o velho, não é? Tem que dizer que o velho não presta, mas na verdade está quase tudo lá no velho, né? Foi uma pitadinha só para criar o 2.0, o 3.0, mas aí se criam essas incongruências. O segundo ponto é a questão da materialidade, a questão do dou, vendo, troco e não fico sem, né? Porque isso assim, não dá para a gente explicar em termos de um livro de contabilidade de entrada e saída, mesmo, né? Você vende, você sabe fazer uma coisa, alguém quer aprender, aí diz, eu te pago para você me ensinar, me dá um curso, aulas e tudo, aí eu ensino. Só que provavelmente o meu conhecimento vai aumentar, eu vou, por estar ensinando, eu vou até melhorar, né? E a pessoa recebeu alguma coisa, né? Então não dá para entender como mercadoria também por isso, o segundo argumento. E o terceiro argumento é a questão da objetivação, da objetividade. Particularmente eu me refiro à ideia de estoque. Todos os dias, o preço da gasolina no mundo, né? Você tem um alto, um baixo, assim, em função da expectativa de produção, de estoque. Tem uma guerra num país produtor e vai diminuir a produção. Aí o preço sobe, né? Ou o preço cai, se está sobrando aí. Isso é o funcionamento do mercado, né? A sabedoria, vamos dizer assim, do mercado está baseada nisso, não é? Agora, o conhecimento leva a coisas como essas que estão acontecendo nesse período de software, né? De startup, dessas empresas criadas numa garagem e que não valia nada num dia, de repente está valendo 1 bilhão, né? Um moleque ou um indianozinho que não dispõe de grandes recursos, mas no computador ele faturou, não é? Isso ocorre continuamente, né? E assim como surge, desaparece. A ideia de que uma coisa valia bilhões e de repente não vale mais nada é difícil de entender quando você pensa em termos de estoque. Tinha que usar até acabar para poder não valer mais nada, né? Mas de um dia para o outro desaparece, né? Então não se aplica essa ideia de estoque ao conhecimento. Ninguém detém o controle desse estoque para prever, né? E as coisas vão acontecendo e o Uber está desvalorizando o táxi, né? Ou criando uma outra forma de táxi, né?
enfim, o táxi, por exemplo, o cara para ter uma licença paga e paga caro. Em São Paulo é 180, 200 mil reais para ter uma licença de virar um motorista de táxi, né? De repente, quem detém o poder de dar essas licenças, se acaba isso, ele fica com a brocha na mão, estava pintando a parede e tiraram a escada, não é? Então, isso é muito diferente de a gente pensar estoque de conhecimento como uma coisa que eu vou controlando, entrada, saída, né? Que é a regra com a mercadoria em sentido industrial. Bom, quando a gente faz a crítica do mercado, crítica no sentido da insuficiência do mercado dar conta desse novo valor que é o conhecimento, ou do conhecimento como um valor, né? Nesse sentido atual, o natural é a gente já pensar assim, mas como é que era antes do mercado? Porque o mercado não existiu sempre, não é? O mercado foi revolucionário a seu tempo. Porque os bens circulavam por meio de trocas, não é? Trocas, a criação da moeda e depois do mercado, isso é uma construção, né? Mas os bens circulavam por meio de trocas. Quando Cabral ou Colombo passou por aqui, pegou os índios e começou a trocar coisas aí, não é? Então, esse dar e receber, trocar, assim, sem uma moeda, né? Que pretendesse fixar equivalentes, era a forma anterior de circulação de bens. Evidentemente, não se trata de voltar a esse período. Quem escreve sobre isso, numa perspectiva assim, absolutamente premonitória, é um francês chamado Marcel Mauss. Ele era sobrinho do Durkheim. O Durkheim é da sociologia, né? Um sociólogo importante, né? Fundador. O Marcel Mauss, ele era sobrinho de Descartes, mas ele trabalhava no meio entre a sociologia e a antropologia. E ele, em 1927, eu friso a data porque, vejam bem, 1927 é antes da crise, a primeira grande crise de 29, né? Do capitalismo. O Marcel Mauss, em 1927, ele escreve um livro chamado Ensaio sobre a Dádiva. Em francês, é ensaio sobre o dom. Sobre o dom. Na tradução, em português, eu não conheço tradução no Brasil, mas tem tradução portuguesa, né? Da edições 70. Então, saiu um ensaio sobre a dádiva. Por quê? Porque dom tem certas conotações, assim, né? De nascer com o dom, e aí é ensaio sobre a dádiva, né? Na tradução em português de Portugal. Mas esse livro, Ensaio sobre a Dádiva, ele é precioso por ser absolutamente premonitório, né? Num resumo, numa frase, o Marcel Mauss diz assim, olha, 1927, tudo está se transformando em mercadoria, mas presta atenção, tem certas coisas que têm que continuar circulando dadivosamente na sociedade, né? Não dá para tudo virar mercadoria. Então, ele não está se opondo ao mercado, que é a grande revolução. O mercado liberta as pessoas. Porque numa sociedade de castas, não é? Assim, cada um pode fazer coisas dependendo de como nasce, né? Nasceu aqui, meu amigo, o que pode está determinado pelo local de nascimento, pela posição de nascimento. O mercado subverte isso, diz um negócio, ganha dinheiro, ganhou dinheiro, quer comprar isso não é privilégio de nobre, de rei, de nada, é quem tem o dinheiro, né? E o dinheiro conquista no mercado, então isso é revolucionário. Só que o mercado acabou, tudo que é demais é muito, né? E o Marcel Mauss diz assim, não dá para tudo virar mercadoria. E a gente, quer dizer, é mais admirável o trabalho dele quanto mais a gente nota a data.
não é? Porque logo, logo ia haver o primeiro motivo para a gente duvidar dessa força exclusiva da mercadoria na crise de 29, né? E de lá para cá as crises têm ocorrido com uma certa regularidade. Agora, quando a gente pensa na dádiva, então, estamos pensando como o outro do mercado, mas não é assim, sim, não, 0, 1, ou isso ou aquilo, né? A dádiva, o dom, a dádiva, na etimologia é interessante, né? Em grego, o dar, assim, em latim o donare, né? De doar, donativo, né? Em grego é doses. Doses, isso é ótimo. É ótimo, sabe por quê? Porque dependendo do tamanho, pode ser remédio ou veneno. Não é? Dependendo da dose. Não é? Em inglês é gift. Em inglês. Em alemão, gift. Só que gift tem 2 significados em alemão. Vejam que curiosidade interessante. Ó. Gift, em alemão, é ou presente ou veneno. Veneno. A ideia de veneno está associada à dádiva desde a origem, não é? Não há nada que envenene mais uma relação. Uma dádiva é motor do laço. Você dá um presente querendo criar um laço. O laço recusado envenena a relação, mela, não é? Você vai assim se doando, não é? Numa relação, leva uma invertida, vira raiva. E aí, nas línguas ali, sueco, dinamarquês, tudo próximo, eu comprei esses dicionários de aeroporto, né? Que é R$5 a dúzia, né? Mas dessas línguas todas, para poder procurar. E aí tem gift em sueco, em dinamarquês, em holandês e tudo, a mesma palavrinha, 4 letras, né? E ora é presente, ora é veneno. Tem uma que eu não sei se é sueco, que é casamento. Casamento, né? E assim, oscila entre presente, veneno, casamento, não é? Mas assim, sempre no sentido de que pode dar para rir ou para chorar, né? No sentido do doses. E uma palavra associada à dádiva, à doação, é o perdão, né? Perdão vem de perdonare. Esse per é só assim, perfeito, por exemplo, é uma coisa feita da melhor maneira possível. Então, o perdonare é a melhor das doações. O perdão é a maior das dádivas. É uma coisa que você dá, né? Isso é uma ideia interessante. Bom, o Marcel Mauss trabalhava na perspectiva da antropologia, pensando no que marca o modo de ser do ser humano. E para ele essa dimensão dádiva é uma marca do modo de ser do ser humano, né? Uma coisa que provoca uma articulação, um casamento entre o individualismo absoluto, que é cada um por si, ou o holismo de se pensar que a sociedade, né, o todo determina, né, os projetos dos indivíduos, né? Então, a dádiva aí no meio. A questão é em que lugar, né? Onde que como é que a gente vê a dádiva? Mas eliminar não dá. Não dá por uma razão simples. A primeira dádiva para cada um de nós é a vida. Ninguém compra a sua vida no mercado. Compra, vende, né? Não dá. A dádiva, a vida, a gente recebe como uma dádiva, né? E os orientais, particularmente os japoneses, têm uma ética que deriva só desse fato.
é uma ética chamada, né, ética da dívida, né? E a ética da dívida é assim, eu nasci, eu recebi isso, né, de graça, né? E eu tenho que, ao longo da vida, retribuir, né? Eu tenho que, de alguma maneira, retribuir o que eu recebi, né? Porque eu já começo devendo, devendo, porque eu recebi esse bem que não é pequeno, né? Que é o bem maior, eu recebi, eu não paguei por ele. Então, a vida como doação.